Pessoal, dando continuidade ao estudo sobre os crimes contra a vida, os principais crimes sobre a vida, nós vamos conversar agora sobre o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, que nós podemos apelidar, né, para simplificar a nomenclatura, nós podemos apelidar de crime de participação em suicídio ou crime de participação em automutilação. Vamos começar falando sobre o induzimento ou auxílio a suicídio, que está na primeira parte do artigo 122 do Código Penal. Isso porque, pessoal, tanto o crime de induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio, quanto a participação em automutilação estão previstos no mesmo tipo penal. Ambos estão no artigo 122. Mas nós vamos estudar separadamente, né? Primeiro, vamos falar sobre os aspectos que nós temos peculiares de um e do outro crime, e depois vamos falar sobre o que ambos têm em comum, certo? Porque existem algumas diferenças, apesar de estarem dentro do mesmo tipo penal. Nós temos algumas diferenças, como em algumas situações, não vai ser da competência do tribunal do júri, né, como é no caso do auxílio ao suicídio. Então, enfim, nós temos algumas diferenças que faz com que seja melhor, acredito eu, o estudo separado. Primeiramente, estudo separado de um crime e do outro, e depois abordarmos os pontos em comum entre um e outro, tá? Então, vamos começar estudando induzimento ou instigação ou auxílio a suicídio, né? Participação em suicídio, que está previsto na primeira parte do artigo 122 do Código Penal. Essa primeira parte do 122 diz: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que eu faça. Então, vamos ficar com essa parte que eu grifei, tá? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio material para que eu faça. E aí prevê uma pena de reclusão de 6 a 2 anos. Bom, primeiramente, o que é o suicídio, né? O suicídio, como eu coloquei para vocês, é a eliminação voluntária e direta da própria vida, né? Então, para que haja o suicídio, é imprescindível que o próprio suicida, né, obviamente, tenha a intenção de tirar a própria vida, né, de despedir-se da própria vida, certo? Então, no Brasil, como na maioria das nações modernas, a incriminação aqui que nós estamos estudando não pune o fato da pessoa se matar, nem a tentativa da pessoa de cometer o suicídio. Não é a pessoa que comete o suicídio, nem a pessoa que tenta o suicídio que vai ser punida. É a conduta do terceiro que participa do evento, que vai ser, este terceiro é quem vai ser punido. Este terceiro que participa do evento, instigando, induzindo ou auxiliando o suicida a eliminar a própria vida, né? Porque só a vida alheia é criminalmente protegida, né? A autolesão não é abarcada aqui pelo nosso direito penal. Então, aqui nós temos, diante da pena, nós temos que a pena máxima desse crime é de 2 anos. Quando vocês virem um crime cuja pena máxima em abstrato, essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Quando a pena máxima for de até 2 anos, nós temos infração de menor potencial ofensivo, certo? Crime de menor potencial ofensivo, tá? E aí, alguns institutos que vocês vão estudar da Lei 9.099 são aplicáveis aos crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, a infração penal, a transação penal,
a suspensão condicional do processo, né? Agora, aqui não são aplicadas medidas despenalizadoras no GCRIM, tá? Não são admitidas aqui essas medidas despenalizadoras. Por quê, professora? Porque esse crime não é da competência de julgamento pelo juizado especial criminal, né? É uma infração de menor potencial ofensivo? É. Mas quem é que vai julgar? É o tribunal do júri. Por quê, professora? Porque o crime de participação em suicídio é um crime doloso contra a vida. E todos os crimes dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri. Então, vai a júri popular, ok? Vai a júri popular, tá? Então, aqui, admite transação penal, admite suspensão condicional do processo, admite. Outras medidas despenalizadoras, né, que seriam aplicáveis às infrações de menor potencial ofensivo que são julgadas no âmbito do GCRIM, não são aplicadas aqui, porque essa infração de menor potencial ofensivo, que é essa modalidade simples, né, do caput, do crime de participação em suicídio, é um crime doloso contra a vida. Então, a competência é do tribunal do júri, certo? Se for praticada uma das modalidades do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, aí não cabe a transação penal. Bom, vocês vão estudar esses institutos de transação penal, suspensão condicional do processo, etc., quando vocês estiverem estudando a Lei 9.099/95. Então, vocês entenderão com maiores detalhes do que é que se tratam esses institutos, tá? Bom, qual é a conduta? Qual é a conduta, professora? A conduta do induzir, né? Nós vimos que o núcleo desse tipo penal tem esses três verbos, né? No entanto, que são 3 condutas: induzir, instigar ou prestar-lhe auxílio material. Que é induzir, professora? No induzimento, a gente faz nascer na vítima a ideia e a vontade. Então, aqui, o sujeito passivo sequer cogitava tirar a própria vida. Ele foi convencido a fazer isso pela ação do agente. Na instigação, o agente reforça uma vontade que já existia na vítima, uma vontade mórbida, pré-existente na vítima. Ou seja, a vítima já pensava em se suicidar, tá? E esse propósito, esse objetivo da vítima é reforçado pelo agente. Então, ele reforça uma vontade pré-existente na vítima. E no auxílio, professora? No auxílio, o agente presta efetiva assistência material, facilitando a execução do suicídio. Por exemplo, ele coloca à disposição do ofendido os meios necessários para que ele cometa o suicídio. Por exemplo, emprestando os instrumentos letais, emprestando a arma, emprestando a faca, enfim, dando os instrumentos, certo? Então, ele presta aqui uma assistência material, né? Empresta os instrumentos letais, certo? Bom, nas 2 primeiras hipóteses, né, do induzir e do instigar, nós temos a chamada participação moral. Na modalidade auxiliar, né, prestar o auxílio material, nós temos a chamada participação material, certo? Aqui nós temos um crime plurinuclear. O que é isso, professora? Ele tem vários núcleos. Vejam que nós temos o núcleo induzimento, né? O núcleo instigação e o núcleo auxílio. Plurinuclear, mais de um núcleo.
Então, é chamado crime de conduta múltipla, né? Ou de conteúdo variado. Então, mesmo que o agente pratique no mesmo contexto fático e sucessivamente, mais de uma dessas condutas aqui, ó, descritas no tipo penal, ele vai responder por um crime único. Ele vai estar praticando um único crime. Então, por exemplo, aquele que induz ao suicídio e fornece a substância letal, o instrumento letal para que a vítima se mate. Nessa mesma vítima, ele induz a Maria, João induz Maria ao suicídio e fornece a Maria a arma para que ela se mate. Ele cometeu apenas um crime, né? Um crime. Por quê? Porque foi dentro de um mesmo contexto fático. Então, é um tipo penal alternativo. Tanto faz o agente praticar dentro de um mesmo conceito, dentro de um mesmo contexto fático, uma ou mais condutas descritas no núcleo do tipo penal. Se for dentro de um mesmo contexto fático, ele estará praticando apenas um único crime, certo? É um tipo penal misto alternativo. Para a consumação, não exige nenhum resultado lesivo. Basta que o agente pratique, né? Basta a prática de uma dessas condutas dentro de um mesmo contexto fático. Não é necessário que pratique duas ou as três condutas. Não é um tipo penal misto cumulativo. É um tipo penal misto alternativo, certo? Então, não se exige nenhum resultado lesivo. Basta que ele pratique qualquer uma dessas condutas, certo? Se ocorrer a lesão, e essa lesão da pessoa que cometeu o suicídio, né? A pessoa tentou suicídio e não chegou a conseguir a sua própria morte, mas ficou com uma lesão leve. O agente continua respondendo pela modalidade do caput, né? O juiz vai considerar esse resultado, lesão leve, se for leve, ele vai considerar isso lá na dosimetria da pena, tá? Não afasta a modalidade do caput, só sai do caput se a lesão for grave ou gravíssima, como nós vamos conversar ainda já já, certo? Esse auxílio deve ser sempre acessório, pessoal. Esse auxílio aqui, ele é uma cooperação secundária. Por quê, professora? Porque deixa de ser considerado participação em suicídio e passa a ser considerado homicídio se esse auxílio intervém diretamente nos atos executórios, tá? Então, por exemplo, o agente puxa a corda de quem quer se enforcar. Ele vai estar cometendo homicídio e não participação em suicídio, porque ele entrou nos atos executórios. Se ele fornece a corda, ajeita o nó para a pessoa depois sozinha se enforcar, ele comete o crime de participação em suicídio, ele prestou o auxílio. Agora, se ele puxa a corda, ele entra nos atos executórios. Ele vai responder por homicídio, né? Se ele segura uma espada contra a qual o suicida se atira, né? Ele fica segurando aqui a espada e o suicida se atira contra a espada. Ele cometeu homicídio, ele participou dos atos executórios, né? Ele provoca a emissão de gás num quarto onde a vítima está acamada e deseja morrer. Ele pratica o crime de homicídio. Ele ajuda a amarrar uma pedra no pescoço de quem quer se jogar ao mar e morrer afogado. Ele está praticando o crime de homicídio. Então, cuidado, esse auxílio é ele fornecer os instrumentos. Se ele participa da execução do ato, ele não está mais praticando apenas a participação em suicídio, ele está praticando o crime de homicídio, certo? O que mais, professora?
crime doloso, certo? É um crime doloso, não existe previsão da modalidade culposa, portanto, não é um crime punido a título culposo. E admite-se também o dolo eventual, tá? Dolo eventual é perfeitamente possível, né? A doutrina coloca um exemplo clássico do pai que expulsa de casa a filha desonrada, entre aspas, né? Consciente de que essa conduta, a falta de compreensão, poderá incutir nessa filha, nessa jovem, a vontade de se matar, né? E aí ele aceita o risco de produzir esse resultado fatal. Então, a doutrina coloca esse exemplo clássico de dolo eventual no crime de participação e suicídio, né? Então, não há forma culposa, não há forma culposa. Professora, para consumação, como eu já disse, né? A figura básica, essa figura básica do caput, essa modalidade simples de participação em suicídio, ele está consumado quando o agente pratica um desses atos de induzimento, né? Eu já falei para vocês, não exige nenhum resultado lesivo. Para que seja consumada essa modalidade do caput, não é necessário que o suicida efetivamente morra, não é necessário que o suicida efetivamente tenha algum tipo de lesão corporal grave ou não. Se ele tiver uma lesão leve ou se ele não tiver, tanto faz para que seja configurado esse crime aqui, ó, do caput do 122, certo? Basta que o agente ele se consuma quando o agente induz, instiga ou presta o auxílio. Agora, se tiver um resultado mais grave, né, aí nós teremos outras modalidades do crime de participação e suicídio que nós veremos já já. É um crime que admite tentativa, tá? Admite tentativa. Por quê? Porque é um crime que pode ser plurissubsistente, ou seja, você consegue fracionar o intercrimes. Então, por exemplo, alguém tenta fornecer auxílio material a um suicida, por exemplo, entregando a arma, mas é impedido por uma terceira pessoa quando tenta fornecer esse auxílio. Então, ele não conseguiu concluir por motivos alheios à sua vontade. Ele vai responder pela participação em suicídio na modalidade tentada. Que mais? Vamos falar agora das modalidades qualificadas, tá? Do crime de participação em suicídio. Falar agora da modalidade qualificada. O artigo 122, parágrafo 1º, traz a primeira modalidade qualificada. Por que é modalidade qualificada, professora? Por que é uma qualificadora? Porque nós temos uma nova pena mínima e uma nova pena máxima maiores do que aquelas previstas para a modalidade simples, do que a do caput do 122, que nós já estudamos, certo? Então, aqui, se da tentativa de suicídio, ou seja, a pessoa não morreu, a pessoa tentou se suicidar, né? Por causa do induzimento, por causa da instigação ou por causa do auxílio do agente. Se dessa tentativa de suicídio nós resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do artigo 121, nos termos do dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, nós vamos ter essa pena. Então, se da tentativa de suicídio nós tivermos uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena vai ser da participação em suicídio na modalidade qualificada, que é de 1 a 3 anos. O que é que eu sei de lesão corporal grave, de lesão corporal gravíssima? O que você precisa saber é o que diz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 129. Lá diz o que é lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima,
tá? Lembrando, se a lesão corporal dessa tentativa de suicídio for leve, a modalidade é a do caput. Só vem para a modalidade qualificada se dessa tentativa de suicídio a lesão for de natureza grave ou gravíssima. Lesão leve não qualifica o crime de participação em suicídio. Lesão leve responde pela modalidade simples. Lesão corporal grave, se você for lá no 129, os parágrafos 1º e 2º, eles vão dizer o que é lesão corporal grave e o que é lesão corporal gravíssima. A grave é quando a pessoa fica com incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Quando tem perigo de vida, quando tem uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou quando tem aceleração de parto, certo? Tudo isso vai ser estudado direitinho quando nós estudarmos o artigo 129. Mas é só para vocês já terem uma ideia do que é a lesão grave e a lesão gravíssima, para compreender a modalidade qualificada da participação em suicídio. Então, uma dessas hipóteses que eu falei, a lesão é grave, o agente vai responder pelo crime na modalidade qualificada. Lesão corporal gravíssima é a incapacidade permanente para o trabalho. Fica com alguma enfermidade incurável, ou quando tem a perda ou inutilização de um membro, sentido ou função, quando tem uma deformidade permanente ou quando tem um aborto, tá? Quando tem o aborto. Agora, outra qualificadora é se o suicídio se consumar. Então, por causa daquele induzimento, daquela instigação ou daquele auxílio, o suicídio se consumou. Nós temos uma qualificadora maior ainda, a pena passa a ser de 2 a 6 anos, certo? 2 a 6 anos, na situação em que o homicídio se consuma. Bom, sujeito ativo e sujeito passivo do crime de participação em suicídio. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, portanto, é crime comum. E o sujeito passivo é apenas pessoa capaz. Somente pessoa capaz. Por quê, professora? Porque o suicídio, ele acontece com a eliminação da própria vida, realizada de forma voluntária e consciente. Então, é necessário que a pessoa, o suicida, tenha capacidade de discernimento. Por isso que só quem pode ser sujeito passivo é uma pessoa capaz, ou seja, que tem capacidade de discernimento, né? Se o suicida, né? Se for uma pessoa suicida incapaz de entender o significado de sua ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, deixa de ter a voluntariedade e consciência da própria vida. Então, não temos suicídio. Nesse caso, o delito é o de homicídio, por causa da incapacidade da vítima. Se a vítima é incapaz, ela é um mero instrumento daquele que provocou-lhe a morte, certo? Então, tem que ser a vítima, uma pessoa capaz. Portanto, olha o que diz o parágrafo 7º do artigo 122. Ele diz que se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, qual é o crime que trata o parágrafo 2º? Esse daqui, ó. Esse aqui, o suicídio a participação em suicídio, quando o suicídio se consuma, a participação em suicídio na modalidade qualificada do parágrafo 2º. Então, se esse crime ali é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, o agente vai responder pelo crime de homicídio, certo? Então, não é mais crime de participação
em suicídio. O agente vai responder pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. De novo, se nós tivermos o suicídio consumado e a vítima for menor de 14 anos, pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou uma pessoa que não pode oferecer resistência, né? Ou seja, uma pessoa incapaz, o crime não é de participação em suicídio, o crime é de homicídio, ok? O crime é de homicídio. Então, o parágrafo 6º também nos traz uma outra coisa interessante. No parágrafo 6º, ele diz: se o crime de que trata o parágrafo 1º, ó, aqui falava do parágrafo 2º, né? Que é quando ele se consuma, quando o suicídio se consuma. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, que é mesmo que diz o crime do parágrafo 1º, parágrafo 1º aqui, ó. Se da tentativa de suicídio, a vítima acaba com lesão grave ou gravíssima. Então, nessa circunstância aqui, que é outra qualificadora que nós já vimos, se isso acontecer, resultar lesão corporal se isso acontecer, né, a tentativa de suicídio, que é do parágrafo 1º, o parágrafo 6º diz: se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resultar em lesão corporal de natureza gravíssima. Então, vejam bem, preste atenção para não confundir. A qualificadora, quando é que ela incide? Quando eu tenho uma lesão, quando da tentativa de suicídio resulta uma lesão grave ou uma lesão gravíssima. A modalidade vai ser qualificada, não é isso? Ok. Agora, se essa lesão é gravíssima, se na tentativa de suicídio resulta para a vítima uma lesão gravíssima, e essa vítima é menor de 14 anos, ou é alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem discernimento para a prática do ato, ou alguém que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, o crime não é mais de participação em suicídio. O agente vai responder pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Então, calma aí. Vamos de novo. Professora, se eu tenho tentativa de suicídio, dessa tentativa de suicídio, por meio da indução, instigação ou auxílio do agente, a vítima acabou que não morreu, foi só tentativa de suicídio, mas tem uma lesão grave ou gravíssima. Via de regra, nós temos qual crime? Esse daqui. Se a lesão foi grave, sempre nós teremos esse daqui. Se for gravíssima, opa, depende. Gravíssima, ele pode responder por esse parágrafo 1º aqui, essa modalidade qualificada aqui, se foi gravíssima. Agora, se foi gravíssima e a vítima era uma dessas pessoas aqui, ó, um menor de 14 anos, ou alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra razão não pôde oferecer resistência, aí o crime não vai ser mais aquela modalidade qualificada, né? Não vai ser mais essa modalidade aqui do parágrafo 1º, vai ser qual? Vai ser essa modalidade aqui, o agente vai responder pelo crime de lesão corporal, tá? Lesão corporal previsto no 129, tá? 129, parágrafo 2º. E a pena do 129 é maior ainda, é de 2 a 8 anos, certo? E a pena aqui é de 1 a 3 anos. Então, é lesão grave ou gravíssima, via de regra, tentativa de suicídio resultou em lesão de natureza grave ou gravíssima. Esse terceiro que induziu ou instigou ou auxiliou alguém a tentar suicidar-se e essa pessoa acabou com uma lesão grave ou gravíssima, a modalidade aplicada vai ser essa daqui, parágrafo 1º, né, do 122, que é o crime de participação em suicídio na modalidade qualificada. É um dos crimes da modalidade qualificada.
Agora, a lesão foi gravíssima, mas a vítima era menor de 14 anos, pessoa com enfermidade ou deficiência mental da qual não tem o discernimento para a prática do ato, ou pessoa que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, acabou com lesão gravíssima, o crime vai ser o do parágrafo 2º do 129. A gente vai responder pelo crime de lesão corporal com pena de 2 a 8 anos. É uma pena maior ainda, certo? Bom, imagina agora que o sujeito publicou em uma página da internet ou rede social alguma apologia ao suicídio, certo? De maneira geral, ele faz isso dirigida a várias pessoas, né? Por meio eletrônico, por meio de internet, para atingir determinadas pessoas, um induzimento genérico em apologia ao suicídio, né? Ele cometeu o crime? Não. Por quê? Porque a conduta do agente deve ser dirigida a uma ou várias pessoas determinadas. Ou seja, ele quer atingir fulano, beltrano, cicrano, ou pessoas determinadas, pessoas que moram em tal local, enfim, não uma quantidade indefinida de pessoas, certo? Por isso que espetáculos, obras literárias endereçadas ao público em geral, músicas, discos, enfim, obras que falem do suicídio, etc., não são consideradas atos criminosos, tá? Porque elas são dirigidas a uma quantidade indeterminada de pessoas. É um induzimento genérico, pessoas incertas. Isso não configura o suicídio, certo? Ainda que o crime seja praticado por meios eletrônicos, como internet e redes sociais, por exemplo, a conduta transmitida deve atingir pessoas determinadas, certo? Então, se é uma página da internet dedicada à apologia ao suicídio, mas não se dirige a alguém especificamente ou a um grupo de pessoas específicos, não é uma instigação concreta. Então, nós não temos esse crime, certo? Nós temos ainda uma majorante de pena, aqui, ó, a pena é duplicada, então nós temos aqui uma majorante, portanto, terceira fase da dosimetria, se a vítima do crime de participação em suicídio tem entre 14 e 18 anos, certo? Se ela tem entre 14 e 18 anos, parágrafo 3º entra na história. Se a vítima é menor, tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Por exclusão, como nós já temos aqui o parágrafo 7º e o parágrafo 6º, falando das possibilidades da vítima ser menor de 14 anos, ou seja, pessoas que têm até 14 anos. Aqui nós temos pessoas entre 14 e 18 anos. A pena vai ser duplicada. Bom, agora vamos falar na próxima videoaula sobre esse crime de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação.